Ele surgiu do nada, um campo de terra, uma bola e um grito que atravessou o Brasil. Receba! O cara da luva de pedreiro é o melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Sim! Em um cenário onde a internet se tornou o principal palco para a ascensão de novas estrelas, poucos brilharam tão intensamente e caíram tão rapidamente quanto Luva de Pedreiro. A ascensão de Irã foi meteórica, seus vídeos simples, gravados em um campo de terra batida, exalavam uma paixão genuína pelo futebol e uma alegria contagiante. Sem chuteiras, sem grife, sem estrutura, apenas talento, humildade, frases marcantes e um celular na mão. Em pouco tempo saiu do gramado de terra no interior da Bahia aos holofotes pisando em gramados de gigantes como Camp Nou e o estádio de São Januário. Milhares de curtidas e contratos de publicidade aos números na casa de milhões. Mansões, ele alcançou simplesmente os tributos mais desejados da fama. Mas como um garoto simples passou de um ídolo como símbolo do sucesso humilde ao cancelamento em massa. Luva de Pedreiro do auge à queda. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. A queda de uma estrela que nasceu na internet acontece quando seu conteúdo fica saturado e ultrapassado ou quando algum escândalo acontece. Irã era um menino humilde e desconhecido como qualquer outro, que com o celular na mão começou a gravar vídeos exibindo sua paixão pelo futebol. Suas frases marcantes em pouco tempo começaram a ganhar notoriedade na internet no final de 2021 e início de 2022. Os números do engajamento chamaram a atenção do empresário Alan Jesus. Essa foi a parceria que levou o pobre menino sonhador do interior da Bahia aos grandes contratos de publicidade. Mas com poucos meses, a ingenuidade de Luva de Pedreiro, que era parte do seu charme, tornou-se sua vulnerabilidade. Em 19 de junho de 2022, em live no Instagram, Luva anunciou pausa nos vídeos, visivelmente abatido e irritado. Dias depois, controvérsias e acusações começaram a aparecer e a parceria de sucesso entre Luva e Alan Jesus viraram briga na justiça. De um lado, Irã, o Luva de Pedreiro, dizendo que havia ganhado quase nada com seus contratos de publicidade, onde supostamente seu empresário lucrava com quase todo o seu dinheiro. E do outro lado, Alan Jesus querendo sua parte milionária por quebra de contrato e fazendo acusações de supostas interferências e propostas de outros empresários ao Luva, às escondidas. Em meio a brigas e apontamentos na mídia, a opinião pública que havia feito de Irã um ídolo passou a perseguir o empresário Alan Jesus, que teve a sua imagem manchada e a sua família ameaçada. Ainda em junho de 2022, após o rompimento, Luva de Pedreiro tenta recomeçar a sua carreira com a ajuda de novos empresários, entre eles o ex-jogador Falcão. Mas o que aparentemente tinha tudo para dar certo tomou novos rumos. Em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo bancário de Irã e o repasse de 30% dos rendimentos mensais ao seu ex-empresário Alan Jesus, até quitar a multa rescisória do contrato de quase 6 milhões de reais. De acordo com os autos, o juiz destacou que o sucesso de Irã nas redes sociais ocorreu diretamente em razão da intervenção do empresário. Por isso, de acordo com a sentença, Alan teria direito à parte proporcional dos ganhos obtidos com a fama, além do direito ao valor integral da multa. Entre recorrências na justiça, descumprimento de ordens dos repasses dos pagamentos, essa briga que começou em 2022 se estendeu até esse ano de 2025, quando Luva perdeu definitivamente o processo para o seu ex-empresário. O que era para ser uma bênção na vida do Luva de Pedreiro virou uma maldição milionária. Mas a verdadeira queda do Luva não foi por perder uma briga na justiça e nem por romper com seu primeiro empresário. Na verdade, isso foi apenas o começo. Quando se fala em influenciador e casa de apostas hoje no Brasil, essa combinação para a opinião pública é sinônimo de golpe. E essa talvez tenha sido a pior decisão do Luva de Pedreiro, que alinhados por seus novos empresários, em maio de 2023, junto com o MC Daniel, lançaram o Luva Bet, uma casa de apostas justamente daquelas na modalidade de cassino online. Essa parceria, que durou apenas 6 meses, teve um fim estranho quando, em novembro de 2023, MC Daniel veio a público alegar que não faz mais parte da empresa e que não foi pago pelo Luva Bet. E relacionado à Luva Bet, a plataforma que eu fazia parte, não faço mais, os caras também não me pagaram, tá bom? Chamem o Mozir, o Dedé da Banca ou o Batata, que eles também não me pagaram. Tô vendo que vocês estão reclamando muito de golpe, que vocês não conseguem sacar. Desde que eu saí,
Tá recebendo muita reclamação também, não sei o que aconteceu, mas os planos de Deus, né, são maiores que os nossos. Então quem faz coisa errada não prospera e não dá certo, tá bom? Mas Irã não parou por aí. No ano seguinte, em 2024, ele anunciou em seu Instagram que se tornou o mais novo embaixador da John Bet, casa de apostas e cassino online recém-criada pelo também influenciador John Vlogs. Mas casa de apostas, embora muito mal vista por grande parte da população, não seria o fator que derrubaria o sucesso da Irã. Afinal, muitos outros influenciadores há muito tempo já divulgam apostas, seja a modalidade de cassino online ou não. O principal responsável pelo início da queda do Luva de Pedreiro foi esse corte de um podcast que ele participou. Que eu, em 2 meses, morresse o meme. E aí não morreu. Não morreu, eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui, da internet, tá na mão do Luva de Pedreiro. Todos os contatos, quem quiser. Eu tenho contato. Diz que esses caras têm norte-oca aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós ir, nós tudo Barcelona, nós vai. Em Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. A humildade e a simplicidade, que foram fatores essenciais e que fizeram o Irã um ídolo para muitos, saiu de cena e deu lugar ao orgulho. E para a vida, quanto mais alto, maior a queda. Você chamou de que, chefe? Você chamou de corno? Repita. Safado, descarado, ousado. Aqui, ó, nunca canfou o nome do corno. Se você sabe quem chama o outro cara de corno, você sabe o que se acontece, parceiro? Pegou a visão, né, chefe? Tá ligado, né? É balão, viu, pai? Só conta a história, pai. É, parceiro. O negócio é embaçado, viu, pai? Tô de olho em tu, viu, chefe? Peguei a visão em tu, viu, mano? A mudança no comportamento do Luva foi o tempero que para muitos desencantou. A perda na qualidade de conteúdo foi o fator que tirou o seu brilho. Seu público gigante rapidamente se cansou. E aqui na internet, quando não se inova, perde o encanto e cai no esquecimento. Rápido chega e rápido vai. Do interior da Bahia, a estrela na internet, um sucesso absoluto que durou menos de um ano. Em dezembro de 2023, o hype já havia passado. Mas Luva de Pedreiro não foi apenas o único que explodiu aqui na internet e rapidamente saiu do hype. Isso é uma normalidade que acontece com algumas pessoas que aparecem do nada e crescem com números assustadores nas redes sociais. Todos se lembram do Mendigo, que por alguns meses viralizou na internet e logo desapareceu, após ficar famoso com aquele caso polêmico. Ninguém mais pergunta ou se importa com ele. Outro exemplo é a Menina das Botas, que ficou famosa em meados de setembro de 2023, quando apareceu dançando de forma peculiar usando botas grandes, em vídeos curtos no TikTok e Instagram. Hoje em dia também ninguém mais pergunta dela. A verdade é que a fama sem planejamento e sem propósito ao longo prazo é como uma palha que rápido pega fogo e mais rápido ainda se apaga. O fenômeno do hype, quando chega para alguém despreparado, traz o mesmo resultado como aqueles que ficam milionário ganhando na Mega Sena. Basta passar algum tempo e a pessoa volta para a mesma pobreza de onde saiu ou decai ainda mais. Mas esta é a grande questão de pessoas que sem preparo alcançam sucesso aqui na internet. Eles não têm muito conteúdo além de um único vídeo que viraliza e só. O público que se apega a essas pessoas rapidamente se cansa e cai fora, pois não tem muito conteúdo de valor para consumir. E aqueles que ficam acabam virando vítimas de cassinos online ou cursos que não mostram nada de especial, além de conteúdos que aprendem de graça no YouTube. Um outro caso muito diferente do que acontece com quem não tem proposta alguma é o exemplo de Eduardo Feldberg, com seu canal Primo Pobre, que com um único vídeo lançado em novembro de 2020, onde contava como quitar financiamento de imóvel de 30 anos em apenas 3 anos. Esse vídeo viralizou, lhe abriu oportunidades, ele mudou de vida e hoje em 2025 está com quase 4 milhões de inscritos em seu canal aqui no YouTube e com mais de 1.700 vídeos. Ele ensina educação financeira e agrega valor na vida de milhares de pessoas. Esse é o exemplo de alguém que sabe aproveitar o hype com um único vídeo. E não se engane, antes do vídeo viralizar, ele era professor de música e tinha um canal pequeno aqui no YouTube. De fenômeno nas redes sociais ao cancelamento em massa, Luva de Pedreiro perdeu a essência e manchou a sua imagem. Apostou em publicidade com as polêmicas casas de apostas,
teve queda na qualidade de conteúdo e sua imagem foi prejudicada pelas brigas judiciais. O Luva ganhou uma fama e, junto com ela, uma dívida milionária. Mas aí se vai a pergunta: se ele continuasse com seu primeiro empresário, será que ele cairia no cancelamento e ficaria com essa dívida milionária? Pois o tempo acabou dando razão para Alan Jesus, que venceu os processos na justiça e ainda vai receber quase 6 milhões de reais. Será que não era só o Luva esperar um tempo até ele começar a ver dinheiro de verdade? Pois o hype ainda estava no começo. Será que a troca de empresários não foi fruto da sua ingenuidade, que iludido preferiu andar com um ídolo do que com um cara desconhecido que lhe deu a oportunidade? Essas são perguntas difíceis de responder. Mas os novos empresários que cuidam da carreira profissional do Luva acabou colocando ele em uma enrascada quando assinou com as casas de apostas, manchando a imagem e credibilidade do fenômeno humilde. Sem hype e sem conteúdo de valor, será que Luva de Pedreiro ainda volta? Ou será apenas mais um fenômeno passageiro da internet? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Carros voadores, por que ainda não vemos carros decolando das ruas em pleno 2025? Isso é o que eu conto para você. Clica no card que está aparecendo na tela e a gente se encontra lá. Meu nome é Gesiel Santos e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.